Fala galerinha, beleza? Bom, retomando aqui a segunda parte desse bate-papo aí com vocês, respondendo todas as perguntas que deixaram lá na caixinha do meu Instagram e algumas que eu vi lá nos vídeos do Léo. Bem, primeiramente eu quero agradecer o feedback aí do primeiro vídeo. Eu deixei uma perguntinha lá para vocês sobre quais seriam os melhores dias para postar. E até onde eu vi, a maioria aí optou por terça e quinta, então já na próxima semana eu quero regularizar isso e começar a postar toda terça e toda quinta. É foda, tava um silêncio absurdo. Eu começo a gravar, começa tudo, passa o carro do ovo, o carro do peixe, esse merda aí com esse som alto, mas vamos lá. Então na próxima semana eu já devo regularizar isso e começar a postar vídeos toda terça e toda quinta, tá? Obrigado aí pelo feedback. E por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô começando esse bate-papo aqui com vocês respondendo perguntas, tá? Que não vai ser de fato conteúdo, a proposta do canal. Porque a maioria de vocês não me conhece, né? O meu canal ele estava aí com 800 seguidores, agora já está beirando aí os 4.000, creio que, espero que quando eu postar esse vídeo já tenha ultrapassado isso, conto com a ajuda de vocês. E a maioria veio por intermédio dos vídeos que foram postados lá no canal do Léo, e salvo algumas exceções de algumas pessoas que já me seguiam no Instagram há bastante tempo, então vocês não me conhecem, então é natural que venham a surgir várias perguntas sobre o tema que foi abordado lá no canal do Léo e outras coisas, curiosidades que vocês possam vir a ter. Então, como a gente está começando esse relacionamento aqui, né, como o canal está começando, é bom que a gente comece se apresentando, né? Então, nada melhor do que responder as suas perguntas aí para que vocês possam me conhecer melhor. Então, retomando aqui algumas perguntas, vamos lá, uma aqui do Wilson, né? Acho que não é bem uma pergunta, né? Acompanho você e o Léo desde a época do Caça ao Frango, sou muito fã do Léo Stronda e seu também. Obrigado aí, Wilson, foi bacana, foi divertido fazer o Caça ao Frango naquela época, né? Cadu Cambi, meus pais e minha namorada não gostam que eu faça academia, fico em torno de 1h30, o que eu faço? Bom, Cadu, se você for menor de idade e depende dos seus pais, mais do que nunca você tem que respeitá-los e tentar compreender o porquê deles não gostarem. Mais uma vez a gente acaba entrando numa das coisas que eu abordei no primeiro vídeo. Geralmente os pais, principalmente por serem de uma geração anterior, não tem bons olhos com relação a isso por tudo que vê na mídia, por todas as desinformações que acabam vendo na mídia tradicional, né? A minha mãe, por exemplo, naquela época eu trazia aqueles potes de suplementos gigantescos e ela achava que aquilo era que era esteroide anabolizante. Anabolizante né? Tá aí um outro erro que a galera comete bastante, né? Anabolizante nada mais é aquilo que promove o anabolismo muscular, né? Então, peito de frango, por exemplo, é um anabolizante, o whey protein é um anabolizante. Agora, esteroide anabolizante é outra coisa, né? Então, ela virava para mim e falava: você fica tomando essas bombas aí? Porra, whey protein, cara. Ela achava que era bomba pela desinformação que você tem na mídia e também as pessoas que acabam opinando muito sobre isso. Então, assim, eu acho que você tem que sentar, conversar com eles, mostrar que aquilo é uma parte importante para você. O fato de você ir treinar te ajuda em outros aspectos da sua vida, tá? A questão da tua namorada é a mesma coisa, e você tem que sentar e conversar com eles e tentar mostrar para eles que é um lifestyle que traz coisas boas para você, né? Mais uma vez, entrando no que eu disse no vídeo anterior, tem gente que entra de cabeça de uma forma tão incisiva naquele mundo, que acaba exagerando realmente. Isso não é uma exclusividade de quem pratica musculação. Qualquer coisa, hobbies e outros esportes, a pessoa ela pode acabar exagerando muito na dedicação, na maneira como ela pratica aquilo. Então, assim, eu conheço gente que não tem pretensão nenhuma de ser atleta, que não vive do esporte
e que o cara ele não faz uma refeição fora da dieta, o cara não vai pra festinha, o cara, sabe, ele não vai pra uma festa, não tô falando de balada, uma festinha de família que seja. Ah, não vou porque eu tô de dieta. Ah, eu não posso fazer tal coisa porque hoje é dia de treino. Cara, se você tá feliz assim, ok, mas assim, as pessoas que vivem ao seu redor, em algum momento, né, se não forem pessoas que vivam da mesma maneira que você vai gerar algum tipo de atrito, né? E eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, né, em tudo. Eu, por exemplo, eu nunca deixei de fazer nada. Eu geralmente vou treinar por volta de umas 8 horas da noite, né, que é o horário que depois eu já terminei de fazer tudo e eu fiz uma refeição, beleza, eu vou para academia. Quando tinha alguma coisa para fazer, por exemplo, tem um aniversário de um amigo ou de um parente ou não sei o que, sinto muito, não dá para treinar. Eu prefiro ter o convívio social com as pessoas que são relevantes para mim do que ir treinar, né? Eu não vou morrer se eu ficar um dia sem treinar, por exemplo. Então, assim, eu nunca coloquei, dependendo, obviamente, da situação, eu nunca coloquei a musculação na frente de coisas que eu creio que devam receber uma prioridade, uma atenção maior, tá? Então, acho que tudo depende do equilíbrio. Não é nem saudável você ser uma pessoa muito... porque existe uma diferença muito grande entre foco e uma questão que se torna um pouco mais doentia, tá? Então, assim, você tem que manter um certo equilíbrio com relação a isso, mas eu acho que conversando você consegue chegar num denominador comum com relação a isso, tá? Troca ideia com seus pais, com a sua namorada e tenta entender o porquê que a visão deles não é tão bacana sobre o fato de você treinar, tá? Uma outra pergunta que surgiu bastante é que nos vídeos eu relatei um pouco da minha dificuldade com relação à minha inclusão no mercado de trabalho, mesmo tendo um bom currículo, tendo experiência profissional, e muitas pessoas perguntaram, então como é que você faz para se virar, como é que você vive hoje em dia? Então, no próprio vídeo eu expliquei que depois que eu saí do banco, não do mercado financeiro, mas quando eu saí do banco eu já tinha guardado uma grana e eu abri um negócio. Esse negócio é um salão de beleza. Ah, Edson, você é cabeleireiro também? Não. Por que um salão de beleza? A minha mãe é cabeleireira, desde que eu me entendo por gente. A minha mãe é cabeleireira e costureira. Então ela trabalhou a vida inteira em salões de outras pessoas, até tentou uma sociedade e não deu certo. Então quando eu saí do banco, eu já tinha guardado uma grana, eu falei, mãe, chega, não vai trabalhar mais para ninguém, eu vou montar um salão. Na época eu já tinha um conhecimento no mercado imobiliário também, então eu consegui um ponto bom, um salão que fica em Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, mas é um salão de pequeno porte, tá? Não é sou um empresário, tanto que eu não me apresento por aí como empresário, né? A galera costuma colocar logo lá na bio do Instagram, empresário. Não me considero um empresário. Eu sou um pequeno empreendedor, né, que está aí batalhando como a grande maioria no Brasil, né? E passa muito perrengue. Então eu montei esse salão para ela, onde eu cuido apenas da parte administrativa. Ela que é cabeleireira, ela que está lá segurando perrengue lá todo santo dia, e eu vou lá só para apagar incêndio e cuidar da parte administrativa. Então a minha parte é aquela parte que eu tenho mais experiência, a parte burocrática, financeira, e ela tá lá apagando incêndio, ela tá lá no dia a dia lidando com os problemas e eu vou lá só para apagar incêndio, olha que tem muito. Então essa é a minha atual ocupação, né? E devido à pandemia aí a gente está cortando um dobrado, né? Mas basicamente é o nosso ganha-pão hoje em dia, tá? Vamos lá, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, que esse celularzinho aqui desligou, eu não tinha visto. Bom, mais perguntas aqui sobre concurso público. Eu acho que eu já respondi isso no vídeo anterior. Com quantos anos começou a malhar, cara? Malhar, digamos que eu tenha começado com 16 anos, né? Principalmente por conta do jiu-jitsu. Eu tive muitas lesões
taekwondo também me deu algumas lesões graves, mas eu comecei a ter muitas lesões por conta do jiu-jitsu e do taekwondo, e eu comecei a ter a necessidade de ganhar massa magra para ter um desempenho melhorado no jiu-jitsu, porque eu sou muito alto, então eu tinha que ter esse complemento para o ganho de força e massa magra, tá? Mas foi com 16 anos, mas eu treinava em casa, treinava na pracinha, eu tinha uns pezinhos em casa, então era uma coisa mais descompromissada. A academia, de fato, eu só entrei com 19 anos de idade, eu já disse no vídeo anterior, foi quando eu tive condições de pagar realmente. A minha altura, tá? Já perguntado aqui, eu tenho 1,86 m, tá? E já adiantando, eu devo estar pesando aí algo em torno de 100, 101, 102 quilos, é a variação atual. Pense em usar o seu autoconhecimento para aplicar em algum concurso público. Também já respondi no vídeo anterior. Por enquanto isso não passa pela minha cabeça não. Tá. Por que você não trabalha? Porque você não trabalha com o Léo. Cara, para quem me segue há mais tempo, sim, eu já trabalhei com o Léo durante um tempo. Tá, eu fazia a assessoria dele nas presenças, quando ele era de outra marca de suplemento, e viajei com ele praticamente o Brasil inteiro acompanhando ele nas presenças, só que entrou naquela questão de deixar minha mãe sozinha e não só sozinha, mas sozinha na empresa também, sabe? Então eu tive que optar por parar de trabalhar com o Léo, porque quem não sabe aí a rotina do Léo hoje tá um pouquinho mais tranquila, mas é uma rotina muito doida, cara. E na época que ele fazia essas presenças, a gente vivia no aeroporto. Eram 3 presenças, no mínimo 3 presenças por semana. Depois ele começou a fazer presença também aos finais de semana. E praticamente vivia no aeroporto, cara. Eu chegava em casa, passava um dia em casa, depois no dia seguinte já estava viajando de novo. Então não conseguia dar um suporte para minha mãe, nem em casa e nem no salão, cara. A coisa começou a virar uma bola de neve até que eu cheguei a um ponto e falei, porra, Léo, não consigo te acompanhar, cara. Na época eu também estava namorando, então começou a interferir numa série de espectros da minha vida. Eu falei, cara, não tem como eu continuar te acompanhando aqui, porque minha vida ficou totalmente bagunçada. Então já trabalhei com o Léo sim, mas infelizmente não deu pra gente prosseguir nessa jornada profissionalmente por conta desses fatores que eu disse, mas a amizade vocês veem que tá aí, né, há milênios. Como você e o Leto Dai se conheceram? Pretendem fazer mais trabalho juntos, salve? Bom, conheci o Leto por intermédio do Léo, né? O Léo gravou Blindão com o Leto. Na época eles foram para Buenos Aires para fazer as gravações e eu iria com eles, inclusive. Eu teria que ter ido com eles nessa viagem. Não fui por conta dos motivos aí que eu já especifiquei para vocês na pergunta anterior. Então eu tive contato com o Léo inicialmente nessa ocasião, né? E depois foi se formando uma amizade, até porque a maneira dele pensar é muito similar à minha, os sons dele falam muito sobre a minha vida também, eu me identifico muito com os sons dele, então naturalmente essa coisa foi desenvolvendo, essa amizade foi desenvolvendo até o ponto de eu compartilhar com ele alguns textos que eu sempre escrevi muito, mas nunca mostrei para ninguém, até que eu resolvi compartilhar com ele um texto que deu início, que deu origem à letra da Memento Mori, tá? Muita gente acha que eu só escrevi a introdução da Memento Mori, mas não, além da introdução eu realmente compus aquela letra com o Leto em conjunto, tá? A gente escreveu aquela letra em conjunto, tanto que ali eu relato algumas passagens da minha vida, né? E inclusive eu falo o nome do canal na letra, eu coloquei o nome do canal na letra, né? Fora do padrão, eu já fui julgado, porque a ideia é que esse canal tivesse ido ao ar em março desse ano, e a gente iria fazer um clipe dessa música, e esse clipe teria sido o primeiro vídeo do canal, tá? Infelizmente veio a pandemia e mudaram todos os planos, mas aí a Memento Mori deu frutos, né?
creio que já está batendo aí 1 milhão de execuções só no Spotify. Eu nem sei mais quantas views tem aqui no YouTube, mas é uma letra que representa muito para mim, porque eu falo da minha vida nessa letra, tá? E sim, com certeza vão sair mais sons juntos aí. Tá para sair a Cronos agora em dezembro, e tem uma participação minha na letra Cronos, que para mim é uma das melhores, se não a melhor letra que o Leto escreveu até hoje, tá? E com certeza devem sair mais sons sim, tá? Vamos lá. Qual o segmento da empresa que você tem com a sua mãe? Salão de beleza, já expliquei. Você usa hormônios? No momento não, eu até expliquei isso no vídeo anterior. Por que não uso? Por opção não, por falta de opção, tá? Se eu tivesse condições de bancar, eu estaria usando, não tenha dúvidas disso, tá? Existe muita desinformação no segmento e eu nunca tive problemas, até porque, mais uma vez, nunca fui um heavy user, nunca fui, tá? Eu tenho aí 2, 3 ciclos nas costas em mais de 15 anos treinando, cara. Eu fui começar a pensar na possibilidade de usar alguma coisa quando eu já tinha 10 anos de treino, cara. Então, assim, como eu nunca tive pretensões de ser atleta, então as vezes que eu utilizei sempre foram dosagens bem controladas por períodos de tempo não prolongados, tá? Mas sim, tenho vontade de continuar utilizando. Não uso nesse momento porque não tenho condições financeiras de bancar isso. Então eu tô aí há quase 2 anos ou mais sem fazer uso de nenhum tipo de esteroide, tá? E sem hipocrisia, porque quando eu voltar a usar, eu vou trocar ideia com vocês sobre isso, tá? Sempre fiz isso nas minhas redes sociais, sempre falei abertamente sobre isso, até porque é a única maneira que a gente tem de desmistificar todas essas informações imbecis que são veiculadas na mídia tradicional e também aqui na internet, tá? Então não tenho nenhum problema com relação a isso. Vamos lá. Bom, tiveram mais algumas outras perguntas aqui que eu vou dedicar um vídeo só com relação a isso. São as perguntas que eu separei aqui, pedindo uma opinião sobre o que eu acho sobre toda essa questão do hype na maromba, sobre qual é a minha visão sobre o segmento atualmente, dos influencers, do tipo de conteúdo que é veiculado, tá? Vieram perguntar também a minha opinião sobre os últimos acontecimentos aí envolvendo isso. E teve uma questão aqui que vieram questionar mais de uma vez, até lá no vídeo do Léo, sobre você tá falando dessa questão do estereótipo que as pessoas têm com relação ao cara musculoso, mas vocês sacaneiam a galera de frango. Então, assim, eu vou entrar nessas duas questões de uma maneira mais abrangente. O vídeo já está passando dos 18 minutos e eu não vou cometer o mesmo erro de fazer um vídeo de meia hora igual o anterior. Eu já respondi praticamente todas as perguntas que foram deixadas lá na caixinha e algumas que estavam no vídeo do YouTube, né? Tiveram muitas perguntas repetidas, então eu já fui respondendo várias por tabela. Foram mais de 50 perguntas na caixinha, galera. E eu vou deixar essas duas questões aqui para o terceiro vídeo, para ele não ficar muito longo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então eu vou, no último vídeo aqui respondendo perguntas, eu vou abordar essas duas questões sobre o termo frango, sobre essa questão do hype e os últimos acontecimentos. E aí vai ser um papo um pouquinho mais longo, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês, galera. Tamo junto, obrigado mesmo e até aí o próximo vídeo. Valeu!